Aqui um outro exemplo de aplicação da lei de Biot-Savart para o caso de uma espira circular de corrente. Então, a primeira coisa é estabelecer um sistema coordenado e posicionar o circuito nele. Então, tenho aqui um sistema de eixos cartesianos, x, y, z, a corrente definida aqui. Então, o que nós precisamos para calcular o campo B? O campo B no ponto R, qual ponto R vai ser esse? No problema a gente coloca ao longo do eixo Z, que passa aqui então no centro da espira. Então está a uma altura, eu vou chamar de coordenada Z da espira. Então a lei de Biot-Savart me diz que isso é μ0 sobre 4π vezes a corrente, a integral de um dl', né, o elemento de comprimento no circuito na direção da corrente, produto vetorial com um vetor que dá a distância do observador à fonte, sobre o módulo dessa distância ao cubo. Né? Então eu escrevo aqui cada uma das uma maneira de resolver, né? É bem geral. Eu escrevo cada uma das coisas que estão aqui, eu monto a integral. Então o observador está em Z. A fonte está ao longo aqui de um círculo desenhado no plano XY, como mostrado aqui. Então lembrem que um x', um ponto aqui, R', né, que é esse vetor aqui é o R, e essa distância aqui é esse vetor aqui é meu R menos R', indo daqui para cá. Então o R' ele vai estar no x', y' e 0. Só que o x' pode ser colocado em termos do raio, vou chamar o raio R, e um ângulo que eu vou chamar aqui de θ. Então eu vou chamar isso aqui de um R cosseno θ, linha, chamar de θ', R seno θ' e 0. Então o R menos R' vai ser menos R cosseno de θ', menos R seno de θ' e Z. Tá? O módulo disso vai ser a raiz de R2 cosseno ao quadrado de θ mais R2 seno ao quadrado de θ, isso soma para apenas R2, mais Z ao quadrado elevado a 1/2. Né? O cubo disso é só colocar um 3 ali em cima. Agora o dl', né? Quem seria o dl'? O dl' é aqui, olha, ele é um dr', né? Então se eu tivesse esse vetor aqui como R', olha, e um outro logo depois, um outro R', numa posição logo em seguida, um R' posterior menos o R' anterior seria o meu dl'. Então ele é o dr', eu posso pegar ele próprio daqui, ó, dr'. Vai ser então um R menos R seno de θ', aí eu vou pôr o dθ' aqui, vírgula, R cosseno de θ', que é o diferencial desse aqui, dθ', e 0. Notem o seguinte, né? O dl' e o R' eles têm que ser perpendiculares, né? Porque o dl' é ao longo da tangente, o R' está ao longo do raio. Então isso de fato acontece. Se eu faço o produto escalar do R' com o dr', eu tenho 0, porque eu tenho aqui um menos cosseno de θ', seno de θ'. Aqui eu tenho mais seno de θ', cosseno de θ'. E aqui é 0. Então isso confirma o que a gente já esperava. Então com isso aqui eu posso montar essa integral. Então aí eu já tenho a integral montada e eu posso inferir o resultado a partir dela. μ0i sobre 4π, a integral de dl' vec r', então tenho essas coisas todas aqui, eu vou escrever assim, ó. Então tenho dl' produto vetorial com R menos R'. Então a gente faz esse produto vetorial.
nesse dl' eu tenho dθ', que vai ser o meu elemento de integração, de 0 a 2π, isso tudo dividido por R2 mais Z2, né, o módulo ao cubo, então é 3 meios. Essa é a conta. Notem que o denominador é constante, né? E o produto vetorial, eu posso fazê-lo aqui. E vou encontrar. Então, ponho aqui menos R seno de θ', R cosseno de θ', 0, tudo isso que é multiplicado pelo dθ', eu já pus lá de fora. E aqui eu tenho menos R cosseno θ', menos R seno de θ' e Z. Então isso aqui vai dar, olha, veja bem, em I vou ter RZ cosseno de θ', direção I, mais em J eu vou ter RZ seno de θ', na direção J, mais em K eu vou ter menos com menos mais, R2 seno ao quadrado de θ, menos que é mais, R2 cosseno ao quadrado de θ. Então é R2, né? R2 dθ' na direção K. Então olha o que acontece, quando eu integrar isso aqui, a minha integral agora é de 0 a 2π, porque eu vou percorrer então o meu circuito, né, varrendo esse ângulo θ, né, de 0 a 2π. Quando eu fizer isso, a integral em x é uma integral que vai ser em cosseno de θ, então essa integral é zero, né, integral de 0 a 2π de cosseno de θ dθ é igual a integral de 0 a 2π de seno de θ dθ, que é igual a zero. Isso vai dizer que eu não tenho essa componente I nem essa componente J, porque elas estão em função de cosseno e seno. Sobra só a última componente. Então o campo B, ali em Z, né, colocar em R, vai ser μ0I sobre 4π. Aí notem, o denominador era constante, ele sai, R2 mais Z2 elevado a 3 meios. O numerador ficou R2, tá tudo na direção K. E o que mais que eu tenho? Sobrou só a integral em dθ, que a integral em dθ vai ser 2π. Então, o resultado vai ser μ0I R2, o π corta, o 2 corta, R2 mais Z2 elevado a 3 meios na direção K. E essa é a resposta que nós temos, né? Notem que eu podia fazer isso logo de cara, né, por simetria. Vou só colocar aqui essa alternativa e vocês pensem nela. Como é que a gente podia imaginar isso desde o início, que a gente estava restrito a uma integral na direção K, e a gente já podia pensar em montar a integral pensando nisso, né? Então eu tenho aqui o meu dl', eu tenho aqui o meu r', né? Então esse vetor aqui é meu r menos r'. Vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo φ. Então observem o seguinte, né? Eu posso montar o meu campo como um campo BZ, que vai ser, cuja diferencial vai ser um dB cosseno de φ. Esse cosseno de φ é o seguinte, é a projeção do dB causado, né, originado por um certo elemento de corrente IDL', projetado no eixo Z, porque eu já estou imaginando aqui que só o eixo Z vai contribuir, né? Por que isso, né? Porque DLR menos R', vamos supor, dar vou desenhar aqui vindo para cá, ele é perpendicular a R menos R' e perpendicular a DL. Então, cada elemento aqui tem um simétrico colocado do outro lado. Então, quando eu fizer a soma sobre tudo, vai sobrar só componentes na direção Z. Então, por isso, eu já posso descartar as componentes I e J de uma vez e integrar apenas o campo projetado na direção Z. A projeção vai ser feita através desse cosseno de φ. Esse aqui seria o meu dB. Então, aí,
quando eu fizer essa integral, eu vou ter todo o meu campo, que é todo ele na direção z. Tá? Agora notem que esse φ é igual a esse que eu desenhei aqui, por isso eu coloquei o mesmo nome. Né? Porque esse lado R menos R' aqui é perpendicular ao meu dB, que está aqui. Esse raio é perpendicular a esse aqui. Então esses ângulos são iguais. Tá? E para facilitar ainda mais a conta, né, eu vejo que eu posso escrever isso assim, olha, o meu dl vec R menos R'. Aí vou pegar só um módulo aqui para construir um vetor unitário. Né? Isso aqui em módulo é o módulo do primeiro, que é vou chamar de dl', né? O módulo do segundo, que é um vetor unitário, e o seno do ângulo entre esses dois vetores. Só que o seno do ângulo entre esses dois vetores vale 1, porque dl é perpendicular a R menos R'. Tá? Vocês observem aqui que R menos R' ele tem uma projeção ao longo desse eixo Z, que é perpendicular ao DL, e tem uma projeção ao longo do raio, que também é perpendicular ao DL. Quer dizer, R menos R' não tem componentes nenhum ao longo de DL, logo eles são perpendiculares. Então, o produto vetorial se reduz a isso aí. Por outro lado, o módulo de R menos R' ao quadrado, que ainda vai aparecer no denominador, ele vai valer R2, que é o raio, mais Z2 elevado a 1/2 elevado ao quadrado, né? Então só isso aqui. Tá? E a projeção feita pelo cosseno de φ, o cosseno de φ por essa figura, nós vemos que ele é igual a R dividido por R2 mais Z2 elevado a 1/2, cateto oposto, R, cosseno de φ é R, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é R2 mais Z2 elevado a 1/2. Então, se eu juntar isso tudo na lei de Biot-Savart e colocar essa projeção, eu vou ter que o meu BZ é integral disso aqui. Então, eu posso escrever o meu dB dessa forma e projetar com esse cosseno de φ. Então, eu vou ter μ0i sobre 4π. No denominador eu tenho, eu vou escrever tudo aqui. Então, eu tenho esse módulo, né, que eu estou colocando aqui como um dl'. Eu tenho esse fator no denominador, R2 mais Z2, que aparece aqui. Eu tenho esse cosseno de φ, que aparece aqui 1/2. Então, isso aqui 1 mais 1/2 é 3/2. Vai ficar aqui. E o dl', eu posso escrevê-lo como um R de θ'. Θ' é esse ângulo aqui. Então, varrendo θ' de 0 a 2π, eu tenho essa resposta. Então, meu BZ vai ser o quê? μ0i, dl tem um R, aqui tem um R, eu tenho um R2, integral em dθ é 2π, dividido por 4π, R2 mais Z2 a 3/2, e isso coincide com a resposta que eu tinha aqui em cima. μ0i R2, cortando aqui dá isso, né? É exatamente a resposta. Então esse é mais um exemplo de aplicação da lei de Biot-Savart.